Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula da DevMedia. Eu sou o Ginter Pauli, continuando nosso curso de padrões de projeto com C#. Estamos ainda na etapa inicial, vendo os pré-requisitos necessários para o bom entendimento e aplicações de padrões de projeto. Nós vamos estudar nessa aula o que a gente chama de interfaces. Interfaces são semelhantes a classes abstratas, como a gente viu na aula anterior. A diferença é que uma classe abstrata pode ter uma implementação básica, tá? Uma interface nunca pode ter implementação. Nós vamos fazer um exemplo prático para deixar isso bem claro. Então, olha que interessante o exemplo que eu vou fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui Console Application, nós vamos estudar interfaces, tá? Muito bem, vamos começar. Vou criar um arquivo só, tá? Então, eu já vou dar um nomezinho aqui de framework, tá? Vamos colocar tudo num arquivo só para não se poupar. A gente está criando um arquivo para cada classe, para cada interface, mas na aplicação real você normalmente cria um arquivo para cada classe, para cada interface, coloca em algumas class libraries, mas já foge um pouco do escopo aqui, tá? Framework aqui é só o nome do arquivo. Então vamos imaginar assim, ó, vamos pensar num sistema, a gente está fazendo um sistema operacional, um sistema de arquivos, tá? Onde nós vamos ter documentos, músicas, imagens e assim por diante, tá? Então poderia declarar uma classe aqui chamada música, tá? Um arquivo MP3 no disco, tá? Vou colocar MP3 aqui para não ter problema, tá? MP3. Uma foto, tá? O que mais? Um documento. O que todo mundo aqui tem em comum? Uma MP3, uma foto, um documento. Tamanho do arquivo, por exemplo. Então, poderia declarar aqui, né? Public int tamanho do arquivo. Tamanho do arquivo. Mas se a foto também tem tamanho do arquivo, e aqui também tem, opa, isso aqui está me sugerindo herança, né? Concorda? Outra coisa que todo mundo tem, a MP3 tem um nome, né? Uma descrição, sei lá. Então o que a gente faz? Intuitivamente faz. Usa uma refatoração aqui chamada extract class, extrair uma superclasse, né? E move esses membros, uma refatoração chamada pull members up, e leva esses membros aqui, né? Tem a refatoração aqui, poderia extrair uma interface, não vamos falar ainda disso, tá? Mas eu vou criar uma classe aqui, base, chamada arquivo. Melhor ainda, poderia criar uma abstração aqui, public abstract class arquivo. E vou mover esses caras aqui para cá, correto? E vou dizer que todo mundo agora é arquivo, ó. São classes concretas, classes descendentes, implementando, herdando de arquivo. Então elas já vão ter nome e tamanho, né? Descrição e tamanho. Vamos encapsular isso aqui? Tá como público, né? A gente faz aqui o seguinte, ó. Usa uma refatoração, ó, encapsulate field, cria um tamanho do arquivo aqui. Isso dá um preview, ó. Vou mostrar aí, ó, o tamanho do arquivo vai ficar como público. Isso aqui tem que ser privado. Há um segredinho do Visual Studio 2010 em diante, ó, você seleciona aqui e troca os dois juntos, tá? Então isso aqui é privado, a gente expõe ele aqui, né, encapsulando aqui. Isso aqui sim vai ser propriedade, tá? Aí, tamanho do arquivo, ó, simplesmente mapeando para aquele campo privado. Mesma coisa com a descrição, né? Muito bem. Então tá aqui o nosso pequeno framework de arquivos, né? Gerenciador de arquivos aí do meu sistema operacional. E aonde eu quero chegar agora para explicar interfaces? Tá? O que são interfaces? Isso aqui é uma herança, tá? Classe MP3 herdando de arquivo, certo? Então um arquivo, por exemplo,
todos os arquivos, tá, podem ter uma operação comum a todos. Tá? Então, por exemplo, isso aqui a gente viu em polimorfismo, né? Public. Normalmente a gente pode colocar isso como virtual, tá? Virtual, a gente viu em polimorfismo, ou abstract. Uma operação que é comum a todos os arquivos, tá? Deixa eu dar um nomezinho aqui. Digamos que todos esses arquivos aqui tenham a capacidade de abrir. Posso abrir MP3, a foto, o documento, todos eu abro, tá? Beleza, ótimo. Se eu declarei ele como abstrato, ou virtual, tá? Olha só que interessante se eu colocar virtual aqui. Eu posso colocar uma implementação na classe base, chamando assim, né? Abrindo arquivo vamos botar a descrição dele aqui. Fica bem interessante. Uma coisa interessante é que eu não preciso posso acessar a variável privada diretamente, né? Vamos fazer uma coisa interessante aqui também. Já fizemos muitas vezes isso, né? Vamos criar um construtor aqui. Vamos mostrar outra coisinha interessante lá. Dá para setar isso aqui por Object Initializer, tá? Passar o nome do arquivo, nome do arquivo diretamente no construtor sem criar um construtor especial, tá? Bom, abrir aqui é virtual, né? E eu posso sobrescrever ele nas minhas classes descendentes. Abrir o arquivo lá e aqui eu posso, no momento que eu tô tocando, né? No momento que eu abrir, tocando arquivo MP3. Dá 2 cliques, eu abrir já vai sair tocando, né? Ó, polimorfismo, já vimos isso, né? Uma coisinha, né? Nas classes descendentes você usa override. Uma outra coisinha que está faltando aqui, né? Desculpem aqui, faltou o void, né? Senão não vai funcionar, não. Tocando, a foto aqui não toca, né? Mostrando imagem e a descrição. E aqui é um documento, né? Exibindo documento tal. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos criar a aplicação cliente aqui que vai consumir esses objetos aí, né? Então, vamos fazer o seguinte. Ó, já vou usar abstrações aqui, ó, já vou colocar uma abstração, tipo mais básico e instanciar um tipo mais concreto, né? Que quem realmente vai implementar isso. Então vou instanciar, ó, utilizando Object Initializers aqui, ó. Posso passar assim, ó, descrição é igual a documento lá, o meu artigo que eu fiz para .NET Magazine, tá? Vamos lá. O que mais que a gente tem lá? O MP3, né? Então vamos lá, MP3, minha música lá, vou criar ela, MP3. Então, o que nós vamos escutar hoje? Vamos escutar Dream Theater. Excelente banda aí que eu admiro muito. O que mais? Uma foto, né? Então a gente tem aqui a foto. Descrição igual a foto da palestra que eu dei lá na Delphi Conference. Aí, muito bem. E agora, o que a gente pode fazer? Pode chamar aqueles métodos. Vamos abrir o documento. Muito bem. O que mais? Vamos abrir a música. Notem que eu estou conseguindo chamar esse método abrir porque ele é polimórfico, né? A gente já estudou esse polimorfismo, né? Música, foto. Vou abrir a foto aqui. E aqui a gente vai dar um console readline. Vamos dar um build aqui, vamos ver se tem um errinho aqui, digitamos bastante, né? Vamos começar a entender um pouco dessas mensagens de erro aqui para a gente até se acontecer com você, para você saber o que é. Ó. Descrição não está acessível nesse nível de proteção. Esse aqui é interessante, bem interessante, tá? Olha só.
Foi muito bom ter acontecido esse erro, né? Ó, descrição é o quê? Eu tô aonde aqui? Eu tô em MP3. Descrição aqui, o que que é? É um atributo herdado. Onde é que ele está? Ele está lá em arquivo. Como é que ele está em arquivo? Ele está como privado. Privado só é enxergado dentro da própria classe. E eu estou numa classe que não é arquivo. Eu sou um arquivo, mas eu não estou dentro do arquivo. E essa descrição é privado de arquivo. Bom, claro, dá para resolver brincando aqui, né? Botando a propriedade que é pública, tá? Mas tem uma coisinha interessante que dá para fazer aqui. Posso fazer isso. Acabei de isolar isso do mundo externo, dizendo, ó, clientes, vocês não vão enxergar essa descrição interna aqui. Querem usar a descrição? Usem a propriedade. Só que eu digo assim, a minha família pode. Quem é a minha família? São MP3, a foto, documento. Então boto protegido. Protegido significa só minha família. Eu e meus descendentes. Foi bom acontecer esse erro aí. Já entendemos um pouco mais de encapsulamento. Tema da aula anterior, né? Vamos usar um start debug aqui. Aí, exibindo o documento. Artigo.net Magazine, tocando arquivo MP3 do Teacher, mostrando imagem palestra da Delphi Conference. Mas eu não tinha uma implementação na classe base para arquivo lá? Ó, abrir. Eu dei um override aqui. Eu acabei de anular o método abrir da classe base. O que eu posso fazer? Chamar o método abrir da classe base aqui. Ó. Eu não anulo, eu adiciono funcionalidade. Capacidade de eu fazer... A gente vai ver lá na frente um padrão de projeto chamado cadeia de responsabilidades. Faz exatamente isso. Ó. Eu posso encadear várias chamadas aqui. Estou chamando o método abrir da classe base. Então ele vai abrir o documento, ó, abrindo o arquivo tal, aí faz o que tem que fazer para todos os arquivos, e depois realiza aquela operação que é específica daquele tipo de arquivo. Uma imagem exibida de um jeito, uma foto do outro jeito. Ó, tá aí, ó, abrindo o arquivo, artigo, ó, abrindo e exibindo o documento. Abrindo o arquivo, que era a classe base, tocando o MP3. Abrindo aquela foto lá e mostrando a imagem, né? Faço aquilo que é comum a todos, depois faço aquilo que é específico, polimorfismo, né? Bom, e aonde entram as interfaces? Uma interface é uma abstração também, como uma classe base aqui, arquivo, abstract class arquivo. Uma diferença é que uma interface não pode conter implementação nenhuma. Ela é só uma especificação. Uma abstração especifica muita coisa, mas ela pode ter um pouquinho de implementação, como a gente viu aqui. Isso aqui é uma abstração, são apenas a definição da interface. Isso aqui é uma implementação base. Eu posso anular ou reaproveitar. Uma interface não tem implementação alguma. Se isso aqui fosse uma interface, eu teria que colocar aqui, retirar toda essa implementação aqui, porque interface não pode ter implementação. Aí funciona. E o base aqui eu teria que tirar também. Mas o objetivo não é fazer isso, tá? O objetivo é fazer uma mescla aqui, tá? Então vamos supor, não foi por acaso que eu fiz esse exemplo de arquivos, que nós vamos criar aqui uma interface e editável. O que é editável? É a capacidade de editar. Tá? Eu posso editar todos aqueles arquivos lá? Não sei. Alguns deles eu posso dar a capacidade de editar, outros não. Alguns tipos de arquivos não podem ser editados diretamente, né? Uma MP3 não tem muito sentido editar uma MP3, concorda? Até dá, tudo bem, mas não vem ao caso, tá? Uma foto eu posso editar, um Photoshop, sei lá, um documento também. O objetivo aqui é mostrar que nem todo mundo precisa implementar essa interface e editável. Vamos fazer outra aqui que vai ficar bem claro, aí você vai ver realmente a diferença. Imprimir. Vamos colocar no formato de verbo aqui, tá? Para imprimir ficaria muito feio, né? Notem que as interfaces têm um padrão de... A gente nunca utiliza, tá? No nome de classe interface, verbos, tá? Só por uma questão para simplificar aqui, para não usar nomes muito feios, e editável e imprimível, tá? Eu vou colocar assim, tá? Capacidade de imprimir, tá? Um conceito básico. Nome de classe
substantivo, tá? Edição, editável, assim por diante, tá? E aqui nos métodos a gente coloca os verbos, tá? Enfim, imprimir, nada que uma refatoração depois não resolva, né, pessoal? Imprimir, tem sentido eu imprimir uma MP3? Não tem, né? Então não posso fazer com que, por exemplo, a minha MP3 aqui descenda e imprimir. Não tem sentido, até porque eu não conseguiria dar um void no override nesse abrir perdendo um polimorfismo. Então o que eu posso fazer com a interface? Posso fazer isso aqui. A minha MP3 pode ser imprimida? Não. Pode ser editada? Não. Então fica assim. A minha foto, bom, é um arquivo, vírgula. Olha, parece herança múltipla, mas não é. A minha foto eu posso imprimir? Posso imprimir. E imprimir, tá lá. Posso editar? Posso editar também. Então agora eu sou obrigado a implementar essa interface. Eu peço uma ajudinha para o Visual Studio aqui. Ó, uma ajudinha aí, implementa, cria esse método para mim. Olha lá, ele criou o método para mim. Bom, não precisa exibir no console aqui, tá? Só exibir lá que está sendo imprimido. Implementamos aqui. Poderia dar um console aqui. Ó, implementei a interface. Com isso eu consigo fazer coisas nas minhas classes que não necessariamente eu herde da minha classe base, mas implemente através de uma interface. E meu documento também, né? Posso editar e imprimir. Eu coloco esses métodos aqui. Correto? E aí? Minha foto, ó, a foto eu posso, ó, imprimir. Interessante, né? Então, com isso a gente viu que algumas classes podem implementar, tem a sua herança, ó, eu herdo da classe arquivo e implemento tais interfaces. Posso ter mais comportamentos que aquele que eu herdo da minha classe base, da minha classe abstrata, certo? Então, isso, interfaces ajudam muito, né? Porque se eu nasci de um pai, não quer dizer que tudo aquilo que eu faço eu tenho que ter aprendido com meu pai, com a minha mãe. Eu posso aprender coisas novas e aprendo coisas novas. E eu tenho que ser tratado em outros ambientes com aquilo que eu não aprendi com meus pais, né? Eu aprendi uma profissão lá, aprendi uma nova metodologia de estudo lá, um novo aprendizado lá, que eu não aprendi, não herdei isso, mas eu adquiri isso depois, então eu faço uma interface, correto? Eu posso implementar várias interfaces. Ficou simples de entender, mas aqui eu vou deixar clara a minha experiência, tá? Algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Primeiro, não coloque muitos métodos dentro de uma interface. Então, imprimir, por exemplo, só imprimir. Não vou colocar aqui dividir em páginas, sei lá, pintar, enfim. Cada interface tem que ter um conjunto pequeno de métodos, porque no momento que uma classe vai implementar uma interface, ela é obrigada a implementar tudo que a interface está assinando. E se eu botar 30 métodos na minha interface? No momento que eu disser que eu vou implementar, eu tenho que implementar os 30. Mas e se eu precisar só de 10? Ah, não. Se a interface definir os 30, você tem que implementar os 30. Nem que deixe em branco, mas pelo menos você vai ter que deixar lá a assinatura do método. Então o que a gente faz? A gente utiliza um princípio de segregação de interfaces. A gente separa em várias interfaces, melhor separar, até para poder usar umas e outras não. Outra coisa, muito cuidado com uma classe que implementa muitas interfaces, tá? Olha, eu já peguei código-fonte, já vi frameworks muito populares aí, onde eu vi classe que implementa 23 interfaces, tá? Nossa, você implementar 23 interfaces, você está sobrecarregando de responsabilidades uma mesma classe. Uma classe que implementa muitas interfaces está fazendo mais daquilo que ela deve. Tem muita responsabilidade. E existe um princípio chamado princípio da responsabilidade única, que diz que uma classe deve ter uma única responsabilidade. Uma foto tem que armazenar a foto. E vai se imprimir e ser editável. Eu não posso sobrecarregar demais isso aqui, certo? Por quê? Porque isso vai dificultar o que? A reutilização, uma manutenção. A gente vai ver mais adiante, padrões de projeto resolvem tudo isso. Muitas dessas coisas que a gente faz com interfaces, com abstrações, a gente consegue resolver, por exemplo, com composição, com delegação e outras técnicas de orientação a objeto. E vários padrões de projeto também resolvem isso.
Muito bem, com isso a gente finaliza mais essa videoaula. Pela sua atenção, muito obrigado.